Bem-vindos ao canal O Canteiro, ao podcast O Canteiro. Vamos melhorar. Hoje temos surpresas, então, né? Novos temas, novas séries e muita coisa bacana para rolar aqui e sempre com o nosso intuito de construir conhecimento. Estou aqui com meu querido colega e host do canal, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Beleza pura. André Marques. Olha só, não, agora formais então. Vamos lá. Cara, então a gente tem uma série nova hoje? Pois é. Na real, eu tive uma inspiração, não sei se divina ou demoníaca, né? E a ideia é falar sobre grandes desastres da construção civil, primeiro no Brasil e mais pra frente vamos ver outras possibilidades. A ideia aqui é contar eventos históricos que foram impactantes e que ajudaram a melhorar a engenharia. Como aqueles acidentes que se fazem de avião, né? Que o cara aprende com os erros e deixa de cometê-los, né? Sim. A ideia é falar um pouquinho sobre os grandes desastres da engenharia. E a gente teve dois grandes desastres no ano de 1971. Então foi um ano que foi muito marcante e acabou gerando alterações em normas, em um monte de coisas, né? É legal de entender essa escala, né, dos desastres. São desastres que mudam o meio técnico, né? Não é só um acidente, né? Exatamente. O que infelizmente não muda é um pouco a questão da impunidade. Mas vamos tratar disso também. Ainda não temos o canteiro jurídico. Boa. Bom, tem uma frase que eu gosto muito e que eu descobri que é de um filósofo do século XVIII, que eu já tinha ouvido várias vezes, mas não sabia de quem que era, que é o seguinte: quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Olha, legal, hein? Então, assim, é muito importante a gente conhecer a nossa história, saber de onde viemos, o que aconteceu, para que a gente evolua, né? E meio que é o que a gente faz aqui, né? Sim, a gente conta coisas, histórias, relatos, experiências, para que quem está nos ouvindo não precise passar por elas, né? Perfeito, perfeito. Então, é mais ou menos até o mote do nosso canal. Sem dúvidas. É aprender com o erro dos outros, né? E aí com os grandes erros do passado. Exatamente. Essa é a ideia. Uhum. Bom, tem uma outra frase que eu acho ótima e que infelizmente eu me defronto com ela quando começo a fazer essas pesquisas, que fala o seguinte: que no Brasil até o passado é incerto. Boa. Então, foi um trabalho assim de pesquisa bastante grande, em várias fontes, e mesmo assim, e mesmo com a intensidade do negócio, você não consegue tudo que é informação. Não preenche todas as lacunas, né? É impressionante. E galera, dá uma curtida aí, dá uma compartilhada, porque deu muito trabalho de fazer isso. Então, tá valendo. Se alguém souber uma fração da história, coloca a referência, participa, porque a ideia é que todos nós conheçamos tudo, né? Com certeza. Bom, o primeiro desastre, ele aconteceu em fevereiro de 71, em Belo Horizonte, que foi o desabamento do Palácio de Exposições da Gameleira, que ia ser o maior centro de exposições da América Latina. Caramba. E um dos maiores do mundo. Mas vamos lá, primeiro a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, né? A gente estava durante, essa época era da ditadura, no meio do milagre econômico, a atividade econômica bombava, tinha muita coisa acontecendo e nesse caso a gente estava às vésperas da troca do governador do estado e o cara que estava no poder estava com pressa de inaugurar suas obras. Que coisa, nunca ouvi falar disso, né? Bom, esse projeto era do Niemeyer e do Joaquim Cardoso, que é um grandíssimo engenheiro calculista, né? Então eu vou mostrar aqui algumas obras que eles fizeram juntos, que são umas obrinhas muito legais. Essa daqui é a igrejinha lá da Pampulha,
que foi um dos primeiros projetos do Niemeyer, já tem um modelo construtivo diferentão, né? Sim, sim, viu o balanção lá na frente, chama atenção já, né? E aí, vamos para Brasília. Eu acho que essa daqui é uma das estruturas mais lindas que eu já vi na vida. Aqui do lado esquerdo a gente tem a imagem do processo em construção e dela acabada. É assim, estruturalmente é muito legal, né? Esse é o tipo dos episódios, galera, que vale a pena vocês darem uma olhada nas imagens, né? Às vezes elas não são facilmente descritíveis, assim, a gente não consegue descrever essas imagens, mas imagina que é quase uma pétala, uma flor, né? Uma catedral que tem várias arestas assim centrais, é belíssimo, parece um chapéu o negócio. O Fê vai publicar elas em tamanho grande para todo mundo conseguir ver, isso mas aí. bem legal. Esse é a sede da presidência, né? Palácio do Planalto. Esse é o Congresso Nacional. E essa é uma escadinha que tem no Itamaraty, que eu acho das coisas mais belas, né? Esse formato helicoidal, sem nada embaixo, né? Solta, totalmente solta, muito linda esse negócio. É maravilhosa, sabe? Parece que voa, né? Sensação. Então, esse é o time de projetos dessa obra. Não é pouca coisa, né? O projeto em si desse centro de exposições era, como outros projetos dessa galerinha, um negócio bastante ousado, que é uma caixinha de sapatos de 240 metros de profundidade por 30 de largura, suspenso. Vou mostrar aqui umas imagens. Então, ele tem 5 jogos de pilar que o deixam suspenso. Essa lateral é uma parede de concreto de quase 10 metros. Um vão livre de 30 e 240 metros de profundidade. Aqui tem uma outra ilustração, mas é um projeto também bastante... Super ousado, né? Exatamente. Então ia ser o maior centro de convenções da América Latina. Acho 7.200 metros quadrados de área, não, né? Porque são 2 andares, né? Embaixo e em cima, sim, né? Sim. Mas é um troço grande. Aí o que aconteceu? No dia 4 de fevereiro, na hora do almoço, a galera parou para almoçar e simplesmente o negócio desabou. Meu Deus, cara. Colapsou o negócio, morreram. Aí começam as controvérsias, mas algumas fontes falam 65, outras falam 69. Um total de entre mortos e feridos de 190. Um monte de gente que foi mutilada e tudo mais. Caramba. Então isso aqui é, em número de mortos, o maior acidente em obra até 2019, quando rompeu aquela barragem de Brumadinho. Então, assim, é um negócio violentíssimo. E aí você começa a entender o que aconteceu. E aí é bizarro, muito bizarro. Caramba, cara. Deixa eu mostrar algumas imagens a mais. Essas vigas eram as vigas lá da cobertura, né? Que desceram. Caramba. Isso que é uma parte do paredão na lateral. Esse é aquela parede de 9 metros que sustentava o negócio. E muito feio. Muito, muito feio. Bom, aí
se montaram algumas comissões para estudar isso, o que tinha acontecido. O governo, a Justiça de Minas montou uma equipe e o Sindicato de Engenharia de São Paulo nomeou alguns peritos para fazer. Então, entre esses peritos estava o Vasconcelos, o Milton Vargas e o Oscar Costa, que eram figurões na época, né? Grandes engenheiros. E aí, num primeiro momento, em primeira instância, o calculista, o Joaquim Cardoso, foi condenado por erro de projeto. Caramba! E aí, então, entraram essas equipes de peritagem e tudo mais e inocentaram o cara. Assim, o projeto não estava errado. E aí eles descobriram as grandes bizarrices que aconteceram nesse caso. Então, a primeira bizarrice, e é o tipo da coisa que, assim, se não fosse tão trágico, ia ser cômico, foi o seguinte: os caras estavam com dificuldades, porque eles estavam com pressa para inaugurar, estavam com dificuldade de conseguir aço, e eles substituíram o CA50 por CA25. Nossa, cara. E dobraram a quantidade de aço. Bom, 25 para 50, os caras foram uma lógica ridícula, né? Pois é. E aí o que aconteceu? Não tinha espaço físico para passar o concreto. Sim. Então você ficou com um monte de barra de aço CA25 sem aderência. Sem aderência nenhuma. Essa foi a primeira lambança genial dos caras. A segunda foi que os caras estavam com pressa, então eles desescoraram antes do tempo de cura. Sim. E ainda desescoraram do jeito errado. No caminho contrário da carga, né? E aí aconteceu, na hora que eles tiraram o escoramento, o negócio simplesmente ruiu. Aqui vai uma dica para a galera que está de casa. Sempre tirem as escoras no caminho da carga daquela peça estrutural. Né? Se é uma rolagem, por exemplo, tu vai tirando as escoras de maneira que ela chegue no final para da maneira que ela foi projetada. Se ela for apoiada, tu vai mantendo ela sempre apoiada nas laterais e tu vai jogando para que ela nunca tenha um efeito diferente, né? Se for um balanço, não deixa na ponta. Então, primeiro tem que tirar da ponta, porque ela nasceu para ser balanço e não bem apoiado. Então essa é uma dica de ouro que a galera está em obra vai tirar as escoras que eu faço. Sempre deixa a estrutura funcionar como ela nasceu, né? Caminhe para isso. Pois é, os caras tiraram as escoras de caminho fora para contrário. dentro. Meu Deus. Uma estrutura que estava totalmente Sim. inadequada para armação, que estava com o concreto ainda a curar e ainda tiraram ao contrário. Meu Deus. Não, aí capricharam, hein? Exatamente. E é uma obra muito delicada, muito ousada, né? Se não tiver exatamente certo, como é que vai funcionar? Exatamente isso. Bom, tudo isso porque o governador, ia sair em março e eles precisavam deixar o negócio em condições de ser inaugurado antes da transmissão de posse do cara. Que isso. Bom, aí começa a fase da responsabilização, né? De quem é a culpa. Aí que descobriram que não tinha engenheiro responsável a obra. Meu Deus, cara. É essa obra nesse nível. Exatamente. Não Quer tinha. dizer, né? Não tinha, acho que depois que estourou, não tinha mais, né, cara? Desapareceu Eu não os sei papéis. se... É aquela história que você nunca vai saber, né? Exato. Mas, sim, não existia alguém para ser responsabilizado. Caramba. O único que existia era o projetista. Sim, sim. Mas não era a responsabilidade dele. Então, assim, sumiu. Não tinha responsável criminal. Sim. Então, ninguém foi incriminado. Aí se passou para a esfera civil. Uhum. Aí aconteceu, a construtora, o governo do estado e a gerenciadora, que era pública, foram responsabilizados. 1/3 para cada um. E aí começou o processo de imputar as indenizações.
aí, mais uma coisa impressionante da época, não existia seguro de obra. Olha só. Então, ninguém recebeu da seguradora porque não tinha seguradora. Inclusive, nós temos um episódio que fala disso. Galera que está nos ouvindo, Sim. procurem lá no acervo, que é um episódio maravilhoso. Com certeza, fundamental, aliás. Uhum. Então, na época, não... E era uma obra pública de grande porte, né? Sim. E, então, não tinha seguro. Então, não tinha responsável técnico, não tinha seguradora. E aí começaram os processos para indenizar. Uhum. Pasmem, já se passaram 54 anos e ainda nenhuma indenização foi paga. Que isso, cara. Esse negócio foi até o STJ, que é a instância máxima, e o governo... A construtora, lógico, quebrou. Sim. A autarquia, que era gerenciadora, foi fechada. Só o Estado que ainda existe, né? Sim. Que com certeza trocou todo mundo, né? E aí os caras falam que não, que eles só são responsáveis por 1/3. Né? Então, assim, uma série de contestações foram rolando e tudo mais. Aí eles começaram a discutir a questão de qual seria o valor atualizado. Aí começam a contrapor, falando que não, isso daqui não é esse valor. E assim vai indo. E era tudo que já rolou, né? Dos anos 70 para hoje. Mais de 50 anos, inclusive eu li coisas dizendo que já ia caducar. Ou seja, que quem não recebeu não iria receber mais mesmo por caducidade. E inclusive, assim, com certeza, quem não morreu na época, já morreu, né? Porque o cara estava trabalhando lá há 30, 40 anos. Somou 50, já está com os 90, já... E as famílias também já nem sabem que tem a receber. E assim, só morreram operários. Não morreu nenhum engenheiro, nenhum fiscal, ninguém. Só operários que morreram. Caramba, mas eles estavam embaixo, será, almoçando? Almoçando na sombra. E aí o negócio desabou e empilhou, né? Porque assim, você tinha a laje de baixo e você tinha a laje de cima. Os caras desescoraram a laje de cima, empilhou e desceu. Então quem estava embaixo... o famoso colapso progressivo, né? Exatamente. E assim foi. Então, não tem responsável civil, nem criminal que tenha sido acionado, que tenha pago. Que loucura, cara. Então é um case assim de impunidade espetacular. Espetacular. Bom, nesse meio tempo, pelo menos a engenharia se ligou que tinham coisas erradas, né? Colheu frutos aí disso. Exatamente. Então assim, a primeira coisa é essas estruturas muito esbeltas que na época se usavam fazer, o modernismo, todos assim, começaram a sofrer pelas normas, pela revisão de norma, começaram a exigir que os esforços fossem acrescidos, que a resistência fosse minorada, que antes não era assim. Exato. Esse foi o primeiro passo. Depois começaram, a norma passa a falar sobre detalhamento de armadura, que parece que lá você só dava a seção de aço que você precisava ter na peça, né? Sem a área de aço só, né? Exatamente. Então aí a norma passa a exigir detalhamento, mostrar o envolvimento do concreto na peça e junção máxima de barras, essas coisas todas que sim, ancoragens e tudo mais. Exatamente. E aí, então, fator de segurança, controle de qualidade de materiais, que também naquela época era muito precário, né? Controle tecnológico era o tipo da coisa que não rolava. E as técnicas de desforma e de desfuramento, que também nas normas antigas não tinha nada disso. Não se tratava, né? Então, teve uma revisão da NB1, que acho que foi em 78, que já agregou tudo isso. Mesmo assim, quer dizer, o acidente aconteceu em 71,
e a revisão da norma saiu em 78, né? Caramba. Então, foi um bom tempo aí que demorou para que o efeito desse problema todo fosse tratado. Né? Uhum. Então, esse foi o primeiro grande acidente que aconteceu na engenharia, que teve um impacto que começou a mudar as coisas. Né? É importante essa questão, né, da mudança do meio, né? Eu costumo falar muito das normas nessa questão de o quão importante para o meio ela é. Ou seja, ela é um balizador que todo mundo que é técnico consegue, seguindo ela, ficar dentro de parâmetros de segurança, né? Aquilo ali é um consenso, porque por mais que pareça uma imposição para os engenheiros mais jovens ou arquitetos mais jovens, aquilo é um consenso. Existe uma consulta pública, se tu se opor a algo da norma, tu consegue se manifestar. Claro, tu tem que ter bala na agulha para falar, ei, né, grupo de peritos e especialistas, vocês estão errados. Então você tem que ser muito bom para isso, mas existe abertura para isso. Né? Sim. Não, e assim, tem algumas coisas aí, várias coisas que são muito absurdas, né? Quer dizer, a falta de um responsável técnico, né? É o tipo da coisa que parece que quem está fazendo a obra é ninguém, né? Sim. Quer dizer, a norma, ela faz sentido também se tiver gente cumprindo-a, né? Perfeito. Senão, não adianta, né? Mas o Brasil, assim, e essa época é uma época de censura, então, assim, as informações não eram divulgadas, não tinha transparência, não tinha um monte de coisas, né, que fazem com que também esse conhecimento não fosse algo que fosse claro e que todo mundo tivesse acesso, né? Sim, sim. E, assim, tem um desrespeito pela vida humana e pela engenharia gigantesco nessa situação, né? Sim. Principalmente pela boa engenharia, né? Essa questão do, não, tô com pressa, então vou fazer isso. Cara, tá com pressa? Chama o projetista, chama o autor de projetos, faz qualquer outra coisa. Então muda, faz em aço, toda de aço, sei lá. Mas tem que ter um consenso de todos os envolvidos, né? Que a gente também aborda isso em vários episódios aqui. Sim. Não só sair mudando lá por conta, porque a gente nunca vai enxergar tudo sozinho. Então, uma tomada de decisão abrupta na obra, tu tá olhando só uma coisa. E as outras que tu deixou de olhar porque tu tá tomando decisão correndo, né? Não, e tem um fato interessante que eu li na pesquisa, é que na época o Niemeyer tinha saído do Brasil, porque ele era perseguido pelo regime militar. Uhum. Então, o arquiteto responsável, não sei o que, não estava presente na obra. Olha só. Definitivamente. E o Joaquim Cardoso, que era o calculista, que era uma sumidade na época, o cara simplesmente parou de trabalhar, entrou numa depressão profunda e acabou morrendo um pouco tempo depois. Caramba, cara. Porque, assim, o cara projetou Brasília inteira, fez um monte de coisa e, de repente, passou pela fama de ser um responsável pela morte de um monte de gente. Né? Sim. É que deve ser uma questão profissional gigantesca. O profissional que já entra nesse meio, ele é um entusiasta, ele é um apaixonado pelo que faz. E aí, quando vê uma nação olha para ele desse jeito, o cara fica muito mal. Excelente, mas cara. É isso. Muito legal essa abordagem. Eu acho que, claro, são coisas de nos deixar de cabelo em pé, né? Os engenheiros calculistas, há quem diga. Mas eu acho bem legal a gente trazer esses assuntos, porque às vezes é até uma coisa que eu estava comentando a semana passada. Às vezes um aglomerado de pequenas coisas é que levam a um desastre. Nunca é assim, é uma coisa só que leva ao desastre. Não, é uma somatória de muitas pequenas coisas que podem levar a um desastre. Então a gente tem que ficar sempre muito atento, ser responsável com a nossa profissão, né? Porque não é só, vou lá, construo e deu, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com os operários, com a sociedade, com tudo, né? Que pode vir a acontecer. Sobre acidentes, né? Tem uma história que fala que são vários elos que se juntam para que você forme a corrente de um acidente, né? Então, assim, que aliás,
acidente também é um nome um tanto quanto errado, né? Porque parece que foi do acaso, né? Exato. E não tem nada a ver com acaso isso. Inclusive no próximo episódio, que a gente vai falar do segundo grande feito que aconteceu nesse ano, isso fica bem mais claro e muito interessante. Show de bola. É isso. Galera, comentem, compartilhem, né? Participem do canal. A intenção nossa é construir conhecimento, dividir histórias, aprender com os erros, né, dos colegas, aprender com as coisas que aconteceram no passado e cada vez mais crescer profissionalmente. E se vocês tiverem alguma boa história para que a gente conte, manda nos comentários que a gente vai fazer essa pesquisa e vamos trazer para vocês. Com certeza. Muito obrigado, Henrico, e valeu, até a próxima. Até a próxima.